Bem, amada igreja, a Igreja Batista Sinai, a graça e a paz do nosso Deus permaneça conosco. Quero dar essa saudação aí, amada igreja, querida igreja. Hoje nós vamos dar sequência a mais um estudo, um aprendizado, um conhecimento, um debate, uma troca de informações na Escola Bíblica Dominical. Vamos dar sequência ao estudo da Palavra de Deus. Você está preparado? Tudo certinho nessa manhã de domingo? Tá com o coração disposto, pronto para a gente dar início, dar continuidade a esse estudo da Palavra de Deus? Porque eu estou aqui feliz, estou aqui disposto a gente poder trocar esses momentos aqui de estudo da Palavra de Deus. Um excelente dia para toda a amada igreja, os irmãos, os amigos, todos vocês que já estão aí, já se prepararam, já estavam aguardando, dar o horário para que pudéssemos juntos estar aqui estudando, aprendendo, se debruçando na Palavra de Deus, crescendo um pouquinho mais, se solidificando a nossa fé. Isso é muito importante. Que Deus abençoe, que traga paz ao seu coração, que traga aprendizagem, que Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, possa falar aos nossos corações, aos corações dos irmãos, das famílias da igreja. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Essa é a saudação em Cristo Jesus para toda a amada igreja e também aos nossos amigos, Todos vocês que estão nesse instante ao alcance da nossa voz. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sinai. Para a gente dar início a esse estudo da palavra, nós vamos pedir a direção de Deus em oração, tá certo? Curve sua fronte aí agora e vamos levar o nosso pensamento ao trono da graça de Deus. Feche seus olhos, se você puder, e ore ao nosso Deus agora, pedindo a Deus, ore comigo, vamos fazer uma oração juntos aqui, tá certo? Pedindo a direção de Deus para esse momento. Oremos. Soberano eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, em Tua presença santa, nós estamos na manhã desse dia, com os nossos corações alegres, Senhor, por estarmos aqui diante do Senhor, para aprendermos da Tua palavra, para aprendermos um pouco mais do Senhor. Ó Santo Deus, o recado que o Senhor quer deixar para nós nesta manhã. Ó Santo Deus, estamos dispostos, estamos abertos, estamos disponíveis para a atuação do Teu Espírito Santo na nossa vida nesse momento. Fala conosco, Pai. Usa-nos, Santo Deus, como instrumento vivo, afiado. Ó Santo Deus, que nesse instante a Tua igreja, nós, eu aqui, os irmãos, aí ao alcance da nossa voz, possamos juntos aprendermos do Senhor. Ó Santo Deus, tenha misericórdia de nós, perdoa, pois, os nossos pecados, aumenta a nossa fé, sustenta a nossa vida, Pai, no Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos e amados irmãos, como nós falamos no início, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando aqui com os irmãos, como os irmãos já têm conhecimento, a Igreja Batista Sinai está estudando o tema geral da Escola Bíblica, é uma vida voltada para Deus. Então, qual é o foco, qual é a intenção da igreja? É que nós, a igreja, os membros, os congregados, possamos ter a nossa vida, que a inclinação da nossa vida não seja voltada para pessoa A, para pessoa B, para instituição A, instituição B, para líder A, líder B, mas a intenção é que a nossa vida, a sua vida, a minha vida, seja voltada para quem? Para Deus. Então, uma vida voltada para Deus. Então, nós estamos nos baseando nos estudos, na revista, nos conteúdos da Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, mas nós estamos nos guiando num roteiro desenvolvido pelo pastor John Piper. Então, nós estamos nessa pegada de estudar a palavra de Deus através desse roteiro desenvolvido pelo nosso querido pastor John Piper. Uma vida voltada para Deus. Se você quer ter uma vida voltada para Deus, ou se você já tem, olha para mim, uma vida voltada para Deus, então a gente está todo mundo no mesmo ambiente de aprender mais do Senhor. Então vamos desenvolver
esse estudo na sua. Os irmãos estão dispostos? Como é que você está aí nessa manhã de domingo? Está disposto? Que a gente possa junto aqui trabalhar, ver o que é que Deus quer falar ao seu coração? Eu gosto sempre de dizer assim, olha para mim, se desarme. Se desarme, abra seu coração, Senhor. Faça uma oração aí, o pastor Heber, né, nosso presidente, ele sempre gosta de pedir à igreja para orar e para que Deus possa falar, Senhor, fale comigo. Você pode pedir isso a Deus de todo o seu coração. Senhor, fale comigo nessa manhã através da tua palavra. Né? A Bíblia diz em Salmo 12, versículo 6, olha para mim, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. João 5,39, examinai o quê? As Escrituras, porque cuidaste ter nelas palavras de vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se ele fala para examinar, é o que nós estamos querendo fazer aqui nesta manhã. Amém, meus irmãos? Amém? Bom, o tema da lição de hoje, o subtema, porque o tema já é uma vida voltada para Deus. Então, quem tem uma vida voltada para Deus, é necessário que também tenha o quê? Vida a serviço do reino de Deus. Então, o tema da lição de hoje é vida a serviço do reino de Deus. Você já tem tido uma vida de serviço? Hoje nós vamos falar disso, de serviço, de trabalho. Olha para cá, arregaçar as mangas, meter, como diz, a mão na massa, sair da inércia. Né? Como a palavra diz assim, Mateus, versículo 33, diz assim, olha para cá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente vê esse versículo, buscai, dá ideia de quê? De atitude, não é? Você não diz assim, buscar e vai ficar acomodado. Não, buscar dá ideia de mobilidade, né? De incomodo. Você fica incomodado, você quer sair, você quer fazer. Dá ideia de atitude. Então, é isso aí. Vamos conversar um pouquinho hoje, à luz da Bíblia, a palavra de Deus, sobre vida a serviço do reino de Deus. Como nós oramos, né? Nós oramos, Deus vai falar com você e Deus vai falar comigo também. Amém, meus irmãos? Bom, para a ampliação e manutenção do reino de Deus, é necessário que os seus filhos e servos, nós como filhos de Deus, nós somos servos de Deus, trabalhem na sua seara. Então, se Deus precisa que o reino dele seja ampliado, né? Que seja manutenido, tenha manutenção, solidificando, olha para cá, aumentando a fé dos irmãos, a confiança, o testemunho, aumentando a sabedoria, o conhecimento na palavra. Então, para que isso tudo ocorra, é necessário que nós, os seus filhos, que somos seus servos, trabalhemos na seara dele. As coisas não vão acontecer, né? As coisas não vão acontecer se nós não fizermos. Olhe para cá, então a gente precisa fazer, porque será que Deus precisa de nós? Não. Deus não precisa de nós para que tudo aconteça. Mas Ele nos deu essa honra, né, de estar trabalhando na seara. Isso é uma honra para nós, pois Deus não precisa, mas optou em nos usar para os seus propósitos. Irmãos, olha, Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Né? É como eu falei em uma aula passada aqui, a questão do universo. Deus, quando Ele criou Deus os céus e a terra, Deus criou os céus e a terra, o mar, a lua, as estrelas, o sol. Olha para cá, as galáxias, que são um aglomerado de planetas. Né? Deus criou as constelações, que são um aglomerado de estrelas. Deus criou a terra com toda a sua estrutura, que envolve muita coisa, e a sua extensão, e os detalhes da criação de Deus. Então, meus irmãos, Deus é infinito, Deus é poderoso, Deus não tem princípio, não tem fim. Todas as coisas estão sujeitas a Deus. Deus que rege e controla o universo. Olha para mim, eu e você, não ficaríamos vivos um segundo se Deus colocasse em plano assim, dissesse assim com ele, eu vou dar as costas para a humanidade.
nós morreríamos imediatamente. A lua, as estrelas, a terra, o sol, tudo se desfaria, porque é Deus quem criou e sustenta todas as coisas. E os tamanhos das coisas que Deus criou, tamanhos imensos, né? Você vê que nós temos vários planetas que formam as galáxias, e o tamanho de um planeta é tudo dimensões estratosféricas. Será que esse Deus que pode todas as coisas, que cria e sustenta todas as coisas, ele não tem poder para conduzir a vida do homem, para impor a sua vontade? Mas ele fez com toda a democracia de Deus, né, com todo o livre-arbítrio de Deus. Ele dá a oportunidade ao homem, olha para cá, dá a oportunidade ao homem de trabalhar, de servir, né, de pertencer, de ser servo do reino dele. Então isso para nós, irmãos, é uma verdadeira honra podermos trabalhar no reino de Deus. Ter uma vida voltada para Deus implica em servi-lo com fidelidade e alegria. Então, se a gente quer ter uma vida, olha para cá, ó, voltada para Deus, a gente precisa servir a Ele com fidelidade, né, dentro daquilo que Ele planejou, daquilo que Ele lhe orientou, daquilo que Ele está lhe chamando, daquilo que Ele lhe vocacionou, olha para cá, que Ele lhe capacitou. Então, nessa fidelidade a Deus, a gente servindo a Ele, então, isso a gente precisa, nós precisamos para termos uma vida voltada para Ele, com alegria e com fidelidade, sem tristeza, sem rancor, né? E sem murmuração, como a gente vai ver mais para frente. Então, servir no reino de Deus é juntar tesouro nos céus. Então, Mateus 6, versículos 19 a 20, na palavra de Deus fala isso. É engraçado que aqui na igreja, a igreja tem umas atividades que estão bem sendo desenvolvidas em relação à beneficência. Então, a igreja já faz a beneficência para os diáconos, com os diáconos da igreja, para os membros da igreja, e também executa a beneficência para a comunidade, né, aqui, que reside aqui em volta da igreja, principalmente nesses momentos de dificuldades, né, que o país passa, e até o mundo atravessa. Então, eu sempre falo com os irmãos, lá, após aquelas atividades, a gente sempre conversa e fala: olha, irmão, olha para cá. O irmão, quando chegar em casa, não vai encontrar um carro lá na porta. É bem provável que não tenha um carro na porta, né? Que as dívidas do irmão estarão todas pagas, né? Que aquele carro ou aquela casa que o irmão sonhou, é bem provável que não esteja, quando o irmão chegar em casa, esteja pronto. Mas o irmão juntou tesouro aonde? No céu, né? Juntou tesouro no céu. Lá os ladrões não minam nem roubam, e nem a traça tudo consome, né? Então, é o local bom para juntar tesouro, é onde? No céu. Então, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, tudo certinho? Está dando para acompanhar aí o raciocínio? Então, Deus precisa de nós, usa-nos, Deus nos usa para sermos servos dele, para ampliar e manter, né, a sua obra. Então, será que você está pronto para ser usado por Deus? Olha para mim, será que o irmão está sendo usado por Deus? Está se deixando usar por Deus para a sua obra? Isso é muito importante. Essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer, né? Será que eu estou sendo útil na obra de Deus? Eu estou desenvolvendo aquilo que Deus me chamou para fazer, aquelas habilidades que eu tenho, né? Às vezes o irmão chama, outro chama para fazer alguma coisa, ou o próprio Deus lhe tocou, né? Através de uma mensagem, um hino, viu uma cena e que aquilo mexeu com você, mas às vezes a gente se acomoda, né? Fica ali, mas naquela zona de conforto, mas não se mexe. Então, Deus está querendo falar com a gente aí, com a igreja de Deus, nessa manhã. Amém, meus irmãos? Bom, fé, boas obras e salvação. Para a gente começar, ou melhor, para a gente dar continuidade aqui, é bom a gente já separar essas três coisas: fé, boas obras e salvação. Serviço
desenvolver o trabalho que Deus designou para nós, para a igreja dele, né? Agora, essas boas obras, esse serviço, essa ajuda, essa cooperação, né? Esse envolvimento que a gente dá, essa doação que a gente faz na obra de Deus, tudo isso que a gente faz não nos garante, olha para mim, a salvação. Ou seja, não é por esse sacrifício, por essa dedicação, por esse esforço nosso que a gente chega à salvação. São duas coisas bem diferentes. Então, quando a gente trabalha, que a gente serve, a gente está juntando tesouro no céu. Mas, olha para cá, a salvação é através de Jesus Cristo, porque não é por esforço do homem. Né? Não é por, senão Jesus Cristo não precisaria morrer. Não é? Não precisaria descer aqui na terra, sofrer, né? Morrer, né? Ser crucificado, morrer, sofrer tanto como ele sofreu. Né? O nosso Senhor, Filho de Deus, né? Que se materializou, olha para cá, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz para nos salvar. Então, a graça, a salvação é mediante o quê? A fé. Então, Efésios 2, abra a sua Bíblia aí, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, né? A salvação é alcançada exclusivamente pela graça, mediante a fé. Então, essa é a primeira coisa para a gente já. Não é pelo esforço que a gente vai ser salvo. E a Bíblia diz assim, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai dizer que é salvo porque fez, porque trabalhou, porque... Não. Porque até a palavra de Deus diz, né? Naquele dia muitos me dirão, olha para cá, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos muitos demônios, em teu nome não profetizamos, olha. Aí nosso Senhor olhará para as pessoas e dirão assim, afastai-vos de mim, olha para ali, afastai-vos de mim. Então não é pela obra, não são pelas obras que nós alcançaremos a salvação, mas é alcançado pela graça, por esse favor que nós não merecíamos. A graça é esse favor que Deus, olhe para mim, esse Criador e sustentador de todas as coisas. Ele pegou o seu único filho, mandou para a terra, para que através dessa vinda dele, da morte, da ressurreição dele, ele pudesse garantir a nossa vida eterna, a nossa salvação. Então, a salvação não tem nada a ver com as obras. Agora, todos os cristãos devem se aplicar para cá às boas obras. Bom, mas você não é salvo por conta das obras, mas quem é salvo, meu irmão? Irmão, você não é salvo? Já não lavou suas vestes? Olha, não lavou seus pecados, não branqueou, né, no sangue do Cordeiro? Não já limpou, Jesus não já limpou sua vida? Jesus não já lhe resgatou, lhe deu a salvação, transformou a sua vida? Então, o salvo, ele tem uma necessidade nele, é de servir. Então, quem é salvo, serve na obra. Então, todos os cristãos devem se aplicar às boas obras. Efésios 2:10, abra sua Bíblia aí. Nesse mesmo texto, nós lemos os versículos 8 e 9. E no 10 diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, as boas obras estão aí para... Foi Deus quem preparou as boas obras para que a gente ande nela. Como é que você está de boas obras? E o texto bíblico diz, olha, não fuja daquele que quer que você empreste. Até isso a Bíblia fala, né? O irmão quer que empreste, não, aquele irmão quer que empreste. Ó. Não fuja não daquele que quer que empreste. Então, as boas obras, servir as pessoas, ajudar as pessoas. Às vezes você tem... A questão do serviço, irmãos, é uma coisa tão vasta, tão grande. Nós temos tantas coisas que a gente pode servir.
Você pode fazer aí até de sua casa, um telefone. Você pega o seu telefone, o seu contato e ligue para os irmãos. Você lembre, faça uma relaçãozinha. Liga para um irmão, né, que está precisando de boas obras. E elas estão aí para que a gente ande nela. E Deus preparou essas boas obras para que eu e você pudéssemos andar nessas boas obras. Então, dentro disso, dessa vida de serviço do reino de Deus, vida de serviço. Então, a gente já diz assim, um cristão, né, que não tem uma vida de serviço, ele está faltando alguma coisa, não é? Então, aquele irmão ou irmã que já se converteu, já experimentou a graça, né, já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, mas simplesmente me deixe quieto, né, me deixe quieto, nem ao menos ora. Não ora pela sua igreja, pelos irmãos, pela liderança, pelos irmãos, pelos fracos, pelos doentes, pelos aqueles que estão desviados, por aqueles que estão desviados, né? Por aqueles que estão desanimados, né? Então, oração. Né? Você pode fazer isso na sua casa, meu irmão. Isso é um serviço no reino. Quando a gente ora, a gente dobra o joelho, a gente lembra dos irmãos, né? E a gente ora, pede a Deus. Isso é servir no reino. E a oração sustenta a igreja, sustenta o Brasil, sustenta as autoridades, né? Sustenta o povo, né? A oração. A Bíblia diz que a oração de um justo, irmão, a oração de um justo pode muito, mas muito, nos seus efeitos. A oração de um justo, como a Bíblia diz, peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante a onda do mar. Então, quando a gente pede com fé, né, Deus contempla o nosso coração e a nossa oração. Então, dentro dessas características do reino, a gente vai tratar um pouquinho delas aqui. Eu convido você a participar com a gente. Já pegou sua canetinha aí, seu bloquinho de anotações para ir pegando os textos? Ó, já lemos aí alguns textos, né? Efésios 2, de 8 a 10. Nós mencionamos também o texto de Mateus 6, 19 e 20, tá certo? Que é aquela que fala lá dos talentos, né? Ou melhor, não juntar tesouro no céu. Então, vamos lá. Então, a primeira característica do reino, vamos tratar de algumas características. Olha para mim, primeira característica é no reino de Deus, todos são convocados para servir na obra de Deus. Dá para você ver essa fruta aí no texto, aí na tela, na imagem? Eu coloquei aí um cacho de uva. Só de olhar essa uva não dá vontade da gente pegar ela e começar a chupar essa uva. Isso aí é representado pelos frutos, né? João 15, versículo 16. Abra aí sua Bíblia, meus irmãos. João, né? O apóstolo João, né? Abrindo parênteses, lembrar que nem Marcos, nem Lucas, né, eram apóstolos, né? Porque tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas nem Marcos, nem Lucas foram apóstolos, tá certo? Só Mateus e João. Então, João 15, 16 diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha para aí, todos nós somos convocados para a obra de Deus. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não tenho talento de cantar, eu não sei tocar. Eu não sei nem como chegar para uma pessoa para conversar, mas Deus distribuiu talentos, né? E não me escolheste vós a mim, mas eu, disse Deus, vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ao Pai, Ele vos conceda. Então, aqui já diz que todos nós somos convocados para servir a Deus. Irmãos, então aí você vai dizer assim, mas como é? Se todos somos convocados, quem é que vai fazer o quê? Aí, Deus, na sua imensa sabedoria, para a edificação do corpo dele, né? Ele distribuiu habilidades, distribuiu talentos, distribuiu dons, para que a gente possa pegar esses dons que Deus distribuiu e que você tem. Eu tenho dom. Eu tenho meus talentos, minhas habilidades que Deus deu, assim como eu tenho, você também tem. Ah, irmão Davi, mas eu não sei falar em público. Não tenho essa facilidade, vamos dizer assim, que algumas pessoas têm. Mas Deus, você sabe
o que é que você pode fazer. Você sabe lá no seu coração qual é a área que você pode ajudar na obra de Deus. Uma coisa que a gente não pode é ficar sem trabalhar, né? Porque nós já somos servos, porque como nós lemos no passado, Deus criou essas boas obras para que a gente ande nela. Então, abra sua Bíblia aí, Romanos 12, de 3 a 8, um texto maravilhoso, né? Porque aí a gente vai ver que cada um na sua habilidade, e Deus quer usar todo mundo, porque cada um na sua habilidade é que vai completar o corpo de Deus, é que vai completar as demandas que temos na sociedade e temos dentro da igreja. Então, quando cada um vai usando, olha, vai sendo usado, olha para mim aqui, irmãos, olha para mim, olha para mim. Cada um vai sendo usado naquilo que sabe, naquilo que Deus designou para fazer, no espaço ali que Deus já falou ao seu coração para fazer. Ah, mas não tem espaço? Tem espaço para você também no reino de Deus. Então, quando cada um vai fazendo, a igreja é edificada. Os irmãos vão crescendo, se robustecendo na fé. Olhe para mim, vão criando o quê? Raízes. E são essas raízes, já viu uma árvore com raiz profunda? O texto da parábola do semeador é um texto que dá uma robustez para nós entendermos o que é isso. A igreja, quando é bem edificada, quando está bem alinhada com Deus, cada um fazendo a sua parte, e Deus usando-nos, né, para o reino da sua glória. Então a igreja fica com raiz profunda. Já viu uma mangueira, né, um pé de manga? A raiz da mangueira é profunda, né? Então não é qualquer ventinho que derruba uma mangueira. Não é qualquer sopro. Vai empurrar uma mangueira, não cai não. Agora, se você pegar um matinho desse aí que dá em beira de estrada, a raiz dele não é profunda. Sabe como é que a gente aprofunda a nossa raiz? Estudando a palavra, é orando, é trabalhando na obra de Deus, é se deixando trabalhar por Deus. Então é isso que Deus quer falar com o seu coração nessa manhã, viu, irmão? Viu, irmã? Deus está querendo falar com você, filho, você pai, você mãe, você crente em Jesus Cristo. E você também que talvez ainda não entregou a sua vida na mão de Jesus, mas você sabe que você também pode ser útil, né, na seara dele. Então Romanos 12, 3 a 8 diz assim, pegue na Bíblia aí, Romanos 12, do versículo 3 ao versículo 8, acompanhe comigo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo, eu vou fazer, não. Senhor, o que é que o Senhor quer? Senhor, aonde eu vou trabalhar? Senhor, eu sei que eu posso fazer isso, me abençoa, me usa. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, aí Deus vai fazer uma analogia entre a igreja, né? O apóstolo Paulo, né? Entre a igreja e os membros do nosso corpo, né? Assim nós que somos muitos, somos um corpo, um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então veja que nem todos executam misericórdia, nem todos exortam, né? Nem todos profetizam, nem todos têm um dom da fé. Mas cada um Deus deu, foi repartindo esse dom, essa misericórdia, essas habilidades, esses talentos para que haja edificação. Mas se você tem o dom da fé, meu irmão, se você tem o dom da misericórdia, e os outros estão trabalhando naqueles dons, e o que tem um dom não está trabalhando, então quer dizer que vai ficar uma parte, vai ficar na carência.
né? Porque a gente não está trabalhando. Deus é maravilhoso, Ele repartiu os dons para que possa haver a edificação na igreja. Amém, irmãos? Tudo certinho? Tudo tranquilo aí? Estou correndo muito, não? Como é que está? Estou muito lento? Diga aí, está dando para entender direitinho? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, todos nós somos convocados e Deus repartiu esse dom. Continue abrindo sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 8 e 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9. Timóteo era um jovem pastor, né? Que foi orientado, discipulado, doutrinado pelo apóstolo Paulo, que já era um veterano, que já conhecia, tinha mais experiência no Evangelho. Veja o que é que ele fala acerca dessa questão de que todos nós somos convocados. Não é só os pastores, os missionários. São os pastores, né? Os missionários que têm que ir para outros países, outros continentes. Que vai abrir a igreja lá no interior. Irmãos, todos nós somos convocados, eu, você, todos os salvos. Né? 2 Timóteo 1, 8 e 9 diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Paulo falando para Timóteo. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Irmãos, então a gente já vê aqui, né? Que o que ele está dizendo, que nos salvou e chamou com santa convocação. Então, quem te chamou, ele garante o que você vai fazer. Mas vai dar certo. Mas eu não... Vai dar certinho, meu irmão, vai dar certo. Vai dar certinho. Porque a Bíblia diz, aquele que leva a semente, né, às vezes chorando, né, com dificuldade, com lágrimas, né, tendo que fazer um esforço, ele vai voltar, que a Bíblia garante, com alegria, né, trazendo os resultados daquilo que foi feito. Trazendo os resultados. Ele vai voltar com alegria. Então, quem lhe convidou foi Deus. Quem está lhe chamando é Deus. Quem está chamando a mim, quem convoca a igreja, quem convoca todos para essa obra é o próprio Deus. Por isso, nessa primeira característica do reino de Deus é que todos nós somos convocados para servir nessa obra, nessa seara. Amém, meus irmãos? Mas para ele servir, para nós servirmos, ele tem o quê? O que é que ele faz? Primeiro ele vai capacitar você. Olha, já lhe colocou habilidades, já lhe colocou dons, já lhe colocou talentos, já entregou na sua mão, você já tem esse dom. E a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, para mim, diz assim, se você quer ter algum outro, você pode dizer assim, a Bíblia diz, e procurai com zelo os melhores dons. Lembra desse texto bíblico? O apóstolo Paulo, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, meus irmãos, vamos fazer a obra de Deus, porque isso nos traz alegria. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios. Efésios 4, versículos 11 a 16. Vamos lá, meus irmãos. Com alegria, Deus falando aqui aos nossos corações, tratando a igreja, né? Então, ele capacita você antes. Efésios 4, 11 a 16, diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus capacita o homem. Ele distribuiu esses dons. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está entendendo, meu irmão? Quando a gente vai recebendo de um, vai dando a outro, vai recebendo essa troca de dons, de talento, e Deus vai falando, vai mexendo, vai tratando, vai levantando, solidificando a igreja fica firme e vai chegando à estatura de varão perfeito, né? Na medida da fé, na unidade da fé. Amém? A segunda coisa é na medida da nossa capacidade. Então, irmão, tenha calma.
Fique tranquilo. Deus não vai lhe colocar numa situação, numa obra, numa missão, numa tarefa, num serviço que você não consiga resolver. Até porque a Bíblia diz, né? O apóstolo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a Bíblia diz que se você for colocado em situação difícil, não se preocupe. Naquela hora, Ele vai colocar em sua boca a palavra para você falar. Que Deus possa te usar, né? Me usar os irmãos, a igreja, né? Da Batista Sinai, para ser robustecida. E isso é na medida da fé. Abra sua Bíblia em Mateus agora. Aqui é Bíblia, né, meu irmão? John Piper apenas nos dá uma orientação, mas o livro base é o quê? A palavra de Deus, né? A Bíblia, né? Sagrada Escritura. Mateus 25, versículos 14 e 15. É na medida da nossa fé. E aí a gente vai ver a questão dos 10 talentos. Quando aquele homem chegou e distribuiu aqueles talentos, ele deu 5, deu 2, deu 1, né? Mas ele deu 5. Por que ele a um ele deu 5? Porque a outra ele deu 1 só. Então é na medida da fé. A Bíblia diz assim, Mateus 25, 14 e 15, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Essa é a parábola, né? E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Então Deus lhe dá capacidade, Deus lhe capacita. Nunca diga assim, eu não tenho capacidade para fazer. Nunca diga assim, eu não vou conseguir. Nunca diga, mas isso aí é muito para mim. Ou isso aí, até você pode até dizer, isso aí é muito pouco para mim. Então é na medida da sua capacidade. Irmãos, eu queria fazer uma provocação aqui, no seio da nossa igreja. Eu queria dar uma instigada aí no irmão. E se o irmão discordar, não tem problema. Mas eu queria fazer aqui um desafio. Irmão, se você ouvir uma voz de Deus falando com você, faça. Dê, sirva, diga, ouça, vá. Irmãos, obedeça essa ordem. Faça. Às vezes você até já sabe o que é que você pode fazer. Isso aí que você está na sua mente, na sua cabeça, poxa, isso aqui, eu posso fazer isso, mas não estou fazendo. Isso é uma coisa que está mexendo comigo, então já é hora de a gente voltar e começar a fazer, a trabalhar para o reino de Deus. Então, a hora, porque Deus já lhe deu a capacidade, Ele não vai lhe dizer nada para você fazer que você não consiga fazer. Porque Ele próprio garante o que Ele promete, Ele próprio garante que se você vai, Ele vai estar ali segurando as cordas. Os irmãos lembram quando Jesus enviou os 70? Né? Jesus enviou os 70 discípulos, vá, a ninguém saudeie-se pelo caminho. E na casa que você vai, deixe a paz. Olha para mim aqui. Se alguém receber a paz, beleza, desceu a paz sobre ela. Mas se eles não quiserem a paz, sacudir o pó do seu pé e vá para outro lugar. Mas Deus vai lhe garantir. Irmãos, e o que é que diz o texto, né? Que texto lindo, esse texto é maravilhoso. É maravilhoso esse texto. O que é que diz? Eles foram, quando voltaram, eles voltaram como? Tristes, não foi? Voltaram cabisbaixo, foi assim? É assim que a Bíblia diz? Não. Eles voltaram felizes, voltaram alegres, voltaram contentes, né? Porque até os demônios, eles chegaram para Jesus, Senhor, que maravilha, que alegria, pulando e Senhor, que bênção, até os demônios se nos sujeitam. Olha aí, falaram com Jesus. E aí a gente já sabe o texto que foi que Jesus disse para ele, peraí, calma. Não fique alegre, porque até os demônios, né, se sujeitaram a vocês. Isso não é motivo para vocês ficarem alegres. Antes, porém, estejam felizes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Oh, glória! Glória a Deus, meus irmãos! O nosso nome está escrito no livro da vida, ainda com pena de ouro, né?
Tem até um corinho, quando a gente é pequeno, que a gente cantava muito. Vou até falar com o ministro Frank, ministro de música. Será que não dá para a gente cantar aí, irmão Frank, ministro, esse corinho? Diz assim: com pena de ouro escrita está, escrita está, escrita está. Com pena de ouro escrita está meu nome lá no céu. Aí está lá no céu, meu nome escrito está. Foi isso que Jesus Cristo disse aos apóstolos, aos 70 que ele enviou. Antes estáis felizes, alegres por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Então, na medida da sua capacidade, Deus vai garantir, meu irmão. Garantir a igreja, né? A igreja é uma igreja com um Sinai, com tantos membros, meus irmãos. Tanta gente lavada, redimida pelo sangue de Cristo. Todo mundo trabalhando, hein? Todo mundo fazendo um pouquinho, hein? Todo mundo correndo atrás e ajudando aqui. O que é que eu quero? Tinha que ter fila, meus irmãos. Pastor, irmão, o que é que tem aí para mim? Ligando. Olha, eu tenho esse talento, eu tenho essa facilidade, irmão. Tem alguma coisa aí que eu possa trabalhar? Para que fique divididas as cargas, né? E Deus com certeza vai lhe abençoar ainda muito mais. Você vai voltar igual os apóstolos voltaram, alegres, felizes. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Tudo bem aí? Tudo certinho? Vamos adiantar aqui. Então, a vida, outra característica do reino, quando você estiver servindo, sirva com alegria. Não fique murmurando, não fique com tristeza, não fique cabisbaixo, não fique achando que é um fardo, não fique se achando sobrecarregado, faça com alegria. Como é bom quando a gente está servindo, a gente trabalhando aqui na cesta básica, né? Que é uma missão dos irmãos lá, e a gente está junto lá. Quando está distribuindo, quando está servindo, aí tem os irmãos, que coisa deliciosa. Um irmão começa a assoviar um hino, uma música, outro começa a cantar, aí vem um outro, bota uma musiquinha, e a gente fica naquela, trabalhando, servindo, fazendo a cesta, distribuindo, conversando, acertando e com alegria, cantando feliz. Essa alegria que Deus nos dá. Abra sua Bíblia aí, Salmo capítulo 100. Salmo 100, abra aí sua Bíblia. Meu irmão, aqui é a Bíblia. Salmo 100, versículos de 1 a 5. Ele diz assim, olha: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aí, no versículo seguinte, ele diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Servi ao Senhor com alegria, sirva com seu coração feliz, alegre. Olhe para mim, mesmo que você passe dificuldade para servir. Às vezes você vai servir e você às vezes tem uma apreensão, né? Às vezes quando a gente tinha um trabalho que a gente fazia, que era entregar sopa à noite. Então, às vezes, quando estava entregando, estava fazendo aquele trabalho ali, algumas pessoas, normalmente como pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade social, e às vezes tinha umas pessoas que tinham uma forma de chegar um pouco agressiva. Então a gente, com algumas irmãs e os irmãos, às vezes a gente ficava assim, naquela expectativa de acontecer alguma coisa, né, de agressão ou de violência, né, como às vezes tinha mas quando a gente voltava, invariavelmente, irmãos, quando voltava daquele trabalho, era todo mundo feliz, todo mundo voltava alegre, mesmo que você passe dificuldade. Em Atos 5:41 tem um texto que é bem interessante, né, que diz assim: os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Lembra desse texto do sinédrio? Os apóstolos Pedro e os apóstolos foram presos, né? É que ele vinha lá da questão de Ananias e Safira, né? E falaram, e por intermédio dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas estavam sendo feitos ali naquela comunidade. E a Bíblia diz que até as pessoas traziam, né, os leitos, os doentes, os enfermos, e deixavam na beira do caminho para que até a própria sombra de Pedro, irmãos, até a própria sombra de Pedro pudesse curar. E aí os saduceus, todos os líderes daquela comunidade, líderes religiosos, prenderam os apóstolos. A gente sabe o que aconteceu. E eles prenderam, o anjo foi e soltou.
Estava o guarda, estava a cadeia, tudo trancado. Quando abriram para pegar eles, cadê eles? Estavam soltos, já estavam lá no templo, porque o anjo havia falado, sai daqui, vá para lá para o templo. Vocês estão soltos, agora vá para o templo. E acharam aquilo muito esquisito, como é que está tudo preso, os soldados estão aí tomando conta aí fora, as cadeias estão trancadas, mas não tem ninguém aqui dentro, porque o anjo do Senhor já tinha tirado eles, e eles já estavam lá no templo, prenderam, açoitaram, olha, você cale a boca, não fale mais, e bateram neles, e aí vem esse texto. Dizendo assim, os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Irmãos, isso aqui é bom. Mesmo que a gente passe uma dificuldade, mesmo que tenha situação embaraçosa para a gente desenvolver aquela missão que Deus deu, a gente vai voltar feliz, a gente vai voltar contente, né? A Bíblia diz em Salmos capítulo 126, de 5 a 6, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Semeou em lágrimas, com dificuldade, mas vocês vão colher com alegria. É o que a Bíblia diz. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo o quê? Os seus molhos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus é bom demais. Né? A próxima característica aqui do reino diz assim, ó, o serviço, olha para mim, isso é bem interessante, o serviço no reino não nos torna melhores que os outros irmãos. Não é porque a gente serve, não é porque o irmão serve, que o irmão estiver fazendo a obra, que o irmão está sendo usado por Deus para falar, para fazer, para sair, para distribuir, para ensinar, para exortar, para pregar, para curar. Não é por isso que nós ou você, se fizer, é melhor do que outro irmão. Lucas 17:10, a Bíblia diz assim, ó, assim também vocês, quando tiverem feito tudo que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, a gente tem que tratar a coisa de Deus sempre com humildade. Não é porque você está fazendo, está sendo usado por Deus, que você olha para aquele irmão e você se sente melhor do que ele. Não. A Bíblia diz que a gente deve considerar os outros, né? Filipenses, abra a sua Bíblia. Está anotando direitinho aí? Filipenses 2, versículo 3. Diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A humildade, irmão, cabe em qualquer lugar. Qualquer lugar. E meu pai já ensinava isso em casa. Ele falava para a gente, para os filhos, né? Seja humilde, porque a humildade cabe em qualquer lugar. Seja você posição alta, média, posição mais inferior, dentro da sociedade, da esfera social, mas seja humilde, né? A palavra branda ameniza o furor, a dura suscita a ira, né? Meu pai sempre falava isso em casa também. Os irmãos lembrando aqui de um texto, que aquela mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, lembra o que foi que ela foi propor a Jesus? Senhor, no reino, deixa que meu filho fique um à direita e o outro à esquerda, no seu reino. Dá para fazer isso? Queria uma posição de destaque. Jesus, minha amiguinha, não é por aí não. E esse pedido dela provocou até uma dissensão, porque os outros apóstolos ficaram muito irritados com aquela postura. Então, aquele que quer ser o último, né, ele deve ser lançado primeiro. Ele deve ser colocado, aquele que quer ser o primeiro deve ser colocado para trás. Aquele que quer ser o líder, que seja o servo, né? Filipenses 2,14 diz assim, fazei todas as coisas sem o quê? Sem murmuração. É com alegria, né? Não trate os outros como se fossem inferiores a você, se você estiver na obra, desenvolvendo. Todos somos iguais, trate os outros até superiores a você. Mas também não fique murmurando, não. Ah, mas não tem gente que é assim, irmão? Está fazendo uma coisa e o outro só está falando, se queixando. E o ambiente fica pesado. A gente não faz nada para ninguém. Irmão, quando a gente está fazendo uma coisa no reino, não está fazendo para o pastor. A gente não está fazendo para o diácono.
A gente não está fazendo para o professor, a gente não está fazendo para o ministro, a gente não está fazendo com o líder A, B ou C, com o irmão A, B ou C, nós estamos trabalhando para o reino. Então nós estamos trabalhando e nós nos reportamos para Deus. A nossa obra, a vocação, o talento, o serviço é para Deus. Então a gente não pode fazer nada por contenda, por vanglória, nem por murmuração. Amém, irmãos? Então, o serviço não nos torna melhores que os outros. Louvado seja Deus. Vamos aqui. Vamos correndo aí para a gente ir fechando, viu? Outra característica do serviço no reino, irmãos. Olha para mim. O fato de servirmos não nos isenta de viver em santidade. A gente não pode confundir, eu tô louvando, eu estou adorando a Deus, eu trabalho no louvor, né? Eu sou um pregador, né? Eu estou pregando, todos os lugares eu estou indo, estou pregando, estou divulgando, eu sou um evangelista, eu estou divulgando, estou evangelizando, mas olha para cá, mas o fato de nós trabalharmos na obra de Deus, de nós sermos utilizados na obra de Deus, não nos isenta de vivermos uma vida de santidade. Não é porque nós trabalhamos na obra que nós podemos ter um pecado escondido, um pecadinho. É como se assim, esse serviço que eu estou fazendo me dá direito a ter esse tipo de pecado. Entende isso aí, irmãos? O que é que Deus fala ao coração nosso? Não é porque a gente serve no reino, serve na igreja, serve na obra, que isso vai dar direito. Mas o irmão serve, o irmão que está fazendo, o irmão que está doando, o irmão que está dando, ele está se doando. Então, deixa aquilo quieto lá, deixa ele quieto. Não, irmãos. Não é pelo serviço que fala, é pela santidade da nossa vida, diante de Deus. Amém? Não é pecado, porque pecado é pecado. Pecado pode ser quem serve e quem não serve. Ele deve ser combatido diante de Deus. Aí eu lembro Josué 7. Abra sua Bíblia aí. 7, 19 a 21. É um texto bem conhecido, eu até já citei esse texto aqui. Aquele pecado de Acã, né? Foi o que aconteceu depois de uma batalha com Jericó. O povo feliz porque tinha ganhado a guerra. Eu já citei isso aqui também. Mas abra sua Bíblia, Josué 7, de 19 a 21. Foi o que aconteceu. A ordem era não saquear nada. Era não pegar nenhum despojo daquele povo, né, do povo de Jericó. Não era. Então, se você trouxesse, era anátema, era pecado, era maldito. Tudo fique lá. Nada traga para o arraial de Deus. Mas o Acã, né, viu coisas importantes, né, coisas valiosas, coisas que chamaram a atenção dele, que tinha valor, mas era pecado diante de Deus. O texto diz, Josué 7, 19 a 21. Então disse Josué a Acã. Aí Josué chamou todo o Israel e aí botou tribo por tribo, depois povo por povo, depois família por família, caiu na família de Acã e perguntou. Aí Josué disse assim, então disse Josué a Acã, filho meu, dá-me, peço glória a Deus, ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra por meio da minha tenda. E a prata está debaixo dela, por debaixo dela. Então, não aguentou ver uma cunha de ouro, 200 ciclos de prata, uma boa capa babilônica. Não aguentou ver. Qual é o ciclo de ouro? A capa babilônica, né? O que é na minha e na sua vida que pode estar atrapalhando a obra se prosseguir? Será que... E Acã, olhe para mim, irmãos, olhe para mim. Por que esse exemplo de Acã? Porque Acã servia, ele era um de guerra, ele era do povo de guerra, foi ele que ajudou lá a derrotar Jericó.
Foi ele que foi lá e executou o plano de Deus para aquela terra. Ele servia, ele era um dos que serviam na obra. Era do exército de Israel. Então, podia dizer assim, não, mas ele é do exército. Ele já ajuda. Ele é muito importante na obra aqui. Ele é importante para os propósitos de Israel. Então vamos deixar ele quieto. Vamos só tirar o... Não. Cortou o mal pela raiz. Pecado, irmãos, atrapalha a obra de Deus. E a gente sabe o que aconteceu com o povo de Israel por conta desse pecado de Acã. Foi escarreirado, né? Escarreirado, não tinha acontecido isso ainda, mas foi escarreirado pela cidade de Ai, pelo povo de Ai. Então, o fato de servirmos a Deus não nos isenta de vivermos em santidade. A santidade é para todos. Mateus 6, 24, abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 6, versículo 24. Diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas, ou os cuidados, aquilo que lhe chama atenção, aquilo que é bom, que é prazeroso. Então, nós não podemos ficar divididos. Você faça um exercício de memória aí, irmão. Você que já tem um ano, acima de um ano de evangelho. Você talvez comece a lembrar aí, se você já tem 5, 10, 15, 20, 30 anos de evangelho, é até mais fácil. Comece a lembrar aí, faça um exercício aí. Você lembra de pessoas que serviam no reino de Deus, serviam ali, e hoje não servem mais? Comece a contar aí. Lembre aí, 1, 2. Pessoas que serviam a Deus e que hoje não estão mais no reino de Deus, não estão mais servindo na obra. Acã foi extirpado do meio do povo de Deus, porque ele estava em pecado. Então, pecado é pecado, independente de quem serve ou não. Então, a palavra de Deus para o seu coração e o meu é que para a gente servir a Deus, mas servir a Deus em santidade. Se nós estivermos em pecado, nós precisamos nos retratar diante de Deus, falar com Deus. Não sirva a Deus dentro de um ambiente de pecado. Vá procurar se santificar diante de Deus, se consertar diante de Deus, como diz em João. Ele diz lá, né? Para a gente lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. Não é isso que ele diz? Ele fala também que nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, né? A gente deve chamar Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor Deus, tenha misericórdia, perdoa o meu pecado que eu cometi, esse pecado que eu fiz, esse, que Deus vai lhe perdoar e você vai adorar a Deus. Em Isaías capítulo 1, então tem um texto forte, né? Isaías 1 é um texto forte, que Deus fala para o povo que vinha levantar as mãos, né? Quando vocês vêm para levantar suas mãos diante de mim, eu escondo de vós o meu rosto. Não tragais mais a oferta de balde. Não aguento o ajuntamento solene, porque as mãos estavam carregadas de sangue. Então a gente precisa estar servindo a Deus em santidade. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E aí, irmãos? Está muito rápido? Está acabando, viu? Diga ó, está acabando, está acabando. Que Deus continue nos abençoando. Irmãos, ainda na característica é quando servimos as pessoas, estamos servindo ao próprio Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Quando você faz uma obra de caridade, né? Quando você abençoa uma pessoa, quando você ajuda, né, uma pessoa, quando você dá o seu, às vezes até um dinheiro, você dá um conselho, você dá um cobertor, você dá um objeto, né, você dá o seu tempo, a sua profissão, você doa a sua profissão. Irmãos, que maravilha! Né? Que bênção, que bênção. Agora eu subindo aqui na igreja, eu vi lá embaixo um pastor da nossa igreja, servindo a um ministro. Estava lá cortando o cabelo do irmão. Eu fui entrando aqui, quando eu vi aquela cena, que coisa maravilhosa. E eu olhei assim, Senhor, abençoa esse irmão, esse pastor abençoado.
né? Servindo, cortando lá, e a gente olha para ele, pastor Décio, lá, cortando o cabelo do nosso ministro de música, o Frank, que bênção. Então, quando a gente chega lá, que vê aquela cena, e quando vai conversar com o pastor Décio feliz, servindo. E a Bíblia diz que quando a gente faz um serviço dos pequeninos, a gente está fazendo ao próprio Cristo. Estava a sua Bíblia aí, Mateus 25, 34 a 40. Mateus 25, versículo 34 a 40. Então, pode ler aí na projeção que está na tela aí também. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eu vou fazer uma pergunta ao irmão, à igreja. Se Jesus, olhe bem, se Jesus, em pessoa, né? Em pessoa, fisicamente, ele aparecesse aí na sua casa agora, fisicamente, e você identificasse, né, ele como Jesus. Não fizesse como Tomé, porque os outros apóstolos, quando Jesus disse, Pai seja convosco, eles acreditaram, mas Tomé não. Não estava lá, ele não. Eu só acredito se botar, né, o dedo na mão, para ver o buraco da ferida. Mas se Jesus aparecer na sua frente aí e disser assim para você: ô meu irmão, você me consegue 1 quilo de açúcar? Um exemplo. Será que você ficaria alegre? Você daria? Você faria? O que você faria? Eu tenho certeza que você, eu, qualquer um de nós, iríamos correr atrás desse açúcar de qualquer jeito para servir a Jesus. Então ele está dizendo isso. Quando a gente serve um desses pequeninos, tantas pessoas que estão aí. Irmão, se você olhar pela janela de sua casa, ou do seu apartamento, do seu condomínio, onde você morar, talvez se você olhar pela janela, você vai ver alguém que precisa de você. Precisa de nós, precisa da gente. E a gente fazendo a uma dessas pessoas, a gente está fazendo, segundo a palavra de Deus, ao próprio Jesus. Né? Colossenses 3, 22 a 24. Está acabando, irmãos? Está acabando. Colossenses 3, 22 a 24. Né? O que é que a palavra de Deus diz? Colossenses 3, 22 a 24. Você pode ler aí também na projeção, que está aí na tela, tá bom? Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores. Olha já a conotação, né? Até no serviço do seu patrão. Veja bem o que é que a palavra de Deus diz em Colossenses. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, seu patrão. Não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Sirva ao seu patrão. Se você trabalha na sua empresa, seja zeloso. Obedeça às ordens da empresa. Né? Siga os padrões. Seja luz. Dê testemunho lá também. Né? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao... O que está escrito aí? Como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, quando a gente serve uma pessoa, serve a terceiro, nós estamos servindo ao próprio Cristo. É a palavra de Deus ensinando, falando, exortando a igreja. Então, a gente não pode pegar o nosso chefe, o nosso líder, o nosso superior, né, para ficar falando por trás, para ficar detonando a empresa. Olha para aí, não pode. Irmão, a gente está trabalhando na empresa, a gente tem que se doar pela empresa, tem que fazer a obra, cumprir aquilo que a gente prometeu quando foi consultado para o emprego. 1 Pedro 4, 10 a 11. No serviço, a glória é do Senhor e não nossa. A gente, quando serve, a gente tem que tomar muito cuidado com a vaidade. Né? Achar que o irmão fez, né? O que eu fiz,
Se eu fiz alguma coisa, então eu achar que aquilo é uma glória minha, porque eu fiz aquilo e a glória não é nossa, a glória é de Deus. Na obra de Deus, irmãos, não cabe o ufanismo. Não, eu sou, eu posso. Sabe quem sou eu? Não tem isso? Essa frase não é muito usada aí fora. Você sabe com quem você está falando? Olha para aí. Não pode. Na obra de Deus, a glória é de Deus. O cuidado com os elogios, né? Os elogios são... Quando uma pessoa lhe elogiar na obra, é natural, isso não tem problema nenhum, mas você, imediatamente, toda honra, toda glória é do Senhor. Não é minha, não fiz nada com o meu braço, né? 1 Pedro 4, 10 a 11 diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da uniforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então a Ele seja dada a honra, a glória, o poder para todos sempre. Cuidado com a vaidade, porque essa vaidade precede a queda. 1 Timóteo 1, 17, diz assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cante aí. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. É isso, toda honra, toda glória seja dada ao nome de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, viu? Deus seja louvado. Irmãos, a palavra de Deus é assim, fala aos nossos corações. Então, eu espero que o ensino da palavra de Deus não caia no esquecimento. Isso não pode acabar esse momento aqui da EBD e a gente simplesmente esquecer, né, do que Deus falou. O povo de Israel era mais ou menos assim, né? O povo de Israel era assim. Deus falava, Deus agia, Deus seguia no meio do povo. Deus estava lá com o povo. Né? Ele atendia, despachava em cima do propiciatório. Né? Lá dentro do tabernáculo, em cima do propiciatório, o Senhor se revelava, falava com Moisés, estava no meio do povo, e o povo, rapidinho, ligeirinho, o povo esquecia de Deus, dava as costas para Deus, né? Então, a gente precisa fazer como Paulo, né? E seja cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Irmãos, para finalizar aqui, eu vou deixar um texto para reflexão, né? Para a reflexão da igreja, dos irmãos, e aí a gente vai encerrar esse momento aqui da EBD. Antes eu queria fazer esse texto para reflexão. O texto é: esforça-te. Dê o primeiro passo, confie em Deus e deixe ser usado por Ele. Eu não sei em que situação o irmão está, se o irmão já está ativo, já está em plena atividade, se o irmão tem buscado, está granjeando outros talentos, se o irmão já está servindo na obra de Deus. Na área, o irmão que sabe, nós não sabemos, o irmão sabe o que é que o irmão pode fazer, e o irmão pode se colocar. O irmão está saudável, está com saúde, o irmão é jovem, o irmão é adulto, é junior, é criança, é velho, é idoso. O irmão pode fazer alguma coisa. O irmão tem pouco dinheiro, o irmão tem muito dinheiro, o irmão tem uma habilidade social, o irmão pode fazer alguma coisa. O irmão é salvo por Jesus Cristo, o irmão pode fazer alguma coisa. Então esforça-te. Não tenha medo, pois o próprio Deus lhe conduzirá. Tenha medo de nada. Deus vai lhe conduzir no caminho que Ele quer, na função que Ele quer. Ele vai dizer os passos para você e você vai voltar como os 70 voltaram, né? Felizes, alegres, né? E até o próprio Senhor Jesus, nesse texto que Ele enviou os 70, a Bíblia diz que Ele se alegrou no Espírito, né? Quando viu os apóstolos. Josué 1,9 que diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo,
por onde quer que andares. Amada Igreja Batista Sinai, que Deus nos abençoe e que possa continuar usando os irmãos, a mim, usando a igreja, né? E que sejamos fortes, criemos raízes profundas diante de Deus para a honra e glória do nome de Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.